pra eu já esqueci. Bom dia, meninas. Então, nós vamos começar, porque hoje vamos mais rápido, tá? Porque no sábado passado a gente demorou mais, porque nós estávamos fazendo, assim, uma introdução, explicando sobre método de estudo, de revisão, né? Então, acabou que a gente demorou mais. Mas, a aula ficou disponível, aí quem quiser sempre dar uma olhadinha, o link está no YouTube e vocês podem acessar, tá bom? Então nós vamos fazer a nossa revisão, que é a partir do desafio do artigo do dia 5º, que é a partir do artigo 218, e nós vamos até de ontem, que é o 429, 429. Olha, essa parte eu considero uma das partes mais, assim, o CPC não é fácil, mas essa parte eu acho ela mais detalhada. Tem mais, assim, coisas para a gente se atentar, porque tem muito prazo, muito número, e isso é importante, principalmente para a nossa banca, ela vai cobrar. Então a gente precisa fixar prazos. Sempre quando você estiver fazendo aqui uma leitura, falar um prazo de 5 dias, é bom você fazer um link. O que que eu já estudei mesmo? O que é são 5 dias. Então tenta, sempre que você estiver estudando, quando aparecer um prazo, algo parecido, você vai e faz um link. E sempre pegando o seu material e olhando lá atrás. Deixa eu conferir. Desculpa, deixa eu conferir. Porque, gente, é muito importante você criar, inclusive, essa memória visual, aonde no seu código está aquela informação. Isso vai acontecer naturalmente, mas por isso que eu falo, não fica mudando de material. Tenha um material e vai até a sua nomeação. Por quê? Quanto mais você decorar o seu material, o local, mais facilidade você vai ter na hora da prova para sua memória resgatar aquela informação. Então não fique: "Ah, saiu o edital, agora eu faço outro material". Não, tenha um material e vai melhorando esse material, tá? Sempre vai melhorando, anotando, isso aqui caiu, isso aqui é importante. Então vamos lá. Eu tenho até uma tabelinha de códigos do CPC. Eu sou muito assim, gente, tudo meu é mão. Ai, não sei se vai aparecer aí. Os prazos mais importantes eu fui fazendo, tipo assim, uma coluna, tudo que é 15, tudo que é 10, tudo que é 5, para eu saber que eu tenho que decorar. Acabou de despencar a folha, eu vou colar. Porque eu não mudo de material. Gente, por favor, eu quero que vocês fixem isso, que isso muda a vida. Se eu tivesse aprendido isso desde o início, os resultados teriam sido muito mais rápidos, tá? Então vamos lá. Artigo. Eu nem perguntei, vocês estão me ouvindo bem, gente? Está tudo bem aí? O som, imagem? Tá tudo certinho, viu? Então tá bom, Dani, obrigada pelo retorno. Então vamos lá. Ó, essa parte do 218, ele é muito importante. Já podem marcar aí o 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Tá tudo bem. O que vem agora, o parágrafo primeiro, quando fala assim: quando a lei for omissa, se na lei não disser nada de prazo, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, a palavra-chave que a gente viu é lei omissa. Aí a gente sempre coloca um marca-texto. Você pode colocar laranja ou amarelo. Como é parágrafo, eu costumo utilizar amarelo, porque eu deixo o tema central do artigo com o laranja. E aí o tema central aqui é assim, ó, lei omissa. Ah, tá. Então, quando eu vir lá, lei omissa, o que que eu tenho que fazer? Se a lei não fala de prazo, lembrando, a gente está no capítulo aqui que fala dos prazos. Se a lei for omissa, aí eu venho aqui, eu faço um quadradinho na palavra juiz. Sempre quando tem assim, parte, juiz, MP, eu faço um quadrado para eu saber quem é a pessoa. Eu coloco um quadradinho. Então, é o juiz que vai determinar o prazo em consideração o quê? Palavra-chave aí também, complexidade. Porque a gente vai ver que lá no parágrafo terceiro, quando você sai do artigo primeiro e vai no parágrafo terceiro, vai falar assim: agora, se não tem prazo legal e também não tem prazo determinado pelo juiz,
Aí sim, aí a palavra-chave aí vai ser assim, ó, prática de ato processual a cargo da parte, caneta amarela, você vai colocar 5 dias. Então, esses 5, lembre-se de marcar com aquela caneta de prazo, porque eu quero que na reta final vocês fiquem revisando, tipo, no dia anterior da prova, revisem tudo que tiver marcadinho de verde, que são números, prazo, que isso a nossa banca vai cobrar. Não sei onde está minha caneta verde, mas o meu já está marcado. Achei. Então, marque aí esse número 5, que é um prazo muito importante. Aí, só como eu falei na introdução, que a gente precisa toda vez que fala assim: "Ah, 5 dias", o que que eu já estudei para trás que vai cair, que são 5 dias? Alguém lembra, assim, se a gente parar para pensar? Olha que interessante, como o meu cérebro já acostumou onde que está o artigo, eu sei exatamente às vezes eu não sei o número do artigo, mas eu sei onde que ele fica aqui no meu material, aí eu volto aqui, já acabei de achar. Quem lembra de alguma situação que também alguém vai ter que cumprir algo em 5 dias? Conseguem lembrar alguma coisa assim, nesse sentido? Porque esses links que eu quero que vocês vão fazendo ao longo dos estudos. Além de ler o atual artigo que você está vendo, façam links com informações já lidas para ficar decorando. Alguém tinha me perguntado na última aula: "Ah, como que eu faço revisão?". É o tempo todo, o estudo é o tempo todo revisão. Não tem um momento que você vai fazer especificamente a revisão, é todo o tempo. Começou a estudar, é todo o tempo revisando. Então, ó, lá no artigo 106, fala sobre o quando o advogado vai postular em causa própria e quando ele descumpre alguma daquelas coisas que tem que ter na petição, ele vai ter um prazo para ele poder arrumar, para ele suprir uma omissão, e é 5 dias também. Está lá no artigo 106, parágrafo primeiro. Esse artigo também cai para a gente. Então, tenta sempre fazer isso. Ai, calma aí, deixa eu lembrar, tem uma outra situação que é 5 dias. E por que que é legal a gente sempre marcar os prazos de verde? Porque aí, tudo que for agora prazo, você vai revisando assim: "Ah, calma aí, tem outra coisa aqui que é prazo. Tem outra coisa que é 5 dias", aí eu leio aqui, ó, já lembrei, ó, como o advogado ele tem direito de requerer como procurador vista, e esse prazo para ele para ele requerer, para ele ter vista, é 5 dias também. Isso tudo eu já consigo bater de cara aqui no meu material e ver e já falar com vocês, porque está marcado. E eu já decorei aonde que está isso no meu código. Muitas vezes eu não decoro o número do artigo, mas eu sei voltar a página aqui e ver onde que está isso no código, tá? E assim tem outras coisas, 5 dias? Temos também, mas agora que me veio mais na cabeça é esse, e aí nós vamos continuar. Tá, esse 218. Outra parte muito importante é esse prazo referente ao parágrafo 2º de comparecimento. Então vocês colocam aí, marca de marcar texto, comparecimento. Vem lá com a caneta verde e coloca 48 horas. Isso aqui tem que decorar. Então vamos lá. Se a lei for omissa, se a lei não falar nada, o juiz vai determinar o prazo. Aí ele vai determinar como? De acordo com a complexidade. O prazo, aqui não está especificando, porque a lei não está falando. Tá. Agora, quando a lei ou o juiz não determina prazo, as intimações, a palavra-chave é ó, intimações, obrigarão comparecimento. E vem, você marca aí esse somente, tá, gente? Marca o somente, com aquela caneta azul, com aquela caneta que você determinou, que é para as pegadinhas. Por quê? Quando a gente verifica essa palavra na prova, a gente acha que "Ih, não está errado, que está restringindo, tá somente", não, está errado. Não, só que nesse caso aqui está certo. Então você coloca, circula ali o "somente", obrigarão o comparecimento após decorrido 48 horas. 48 horas você vai colocar de verde. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Isso aqui é chamado, anota aí, que é um ato extemporâneo. Então, mesmo ainda que a parte antes do prazo iniciar, ela já cumpre, tá tudo certo, porque antes, se não me engano, no antigo CPC, isso não podia acontecer, mas nesse aqui pode. Então, assim, esse parágrafo 4º cai muito, tá?
Então, parágrafo primeiro cai muito, parágrafo segundo e parágrafo terceiro e parágrafo quarto. Ou seja, esses 218 vocês precisam decorar. Então ficou assim, sempre lembrar. Palavra-chave do parágrafo primeiro. Gente, e é assim que vocês têm que estudar. Acabamos de ler, a gente leu tudinho do 218. Agora você vem aqui e vai se forçar a decorar, só para demonstrar mais uma vez, na prática, como estuda a lei seca. Acabei de ler, marquei, fiz a marcação. Agora o que que eu venho aqui? Eu vou decorar, eu preciso decorar. Vou falar, a lei for omissa, o juiz vai determinar de acordo com a complexidade. Essa é a primeira informação que eu estou lembrando que está aqui no meu artigo. Aí você decora assim: esse meu artigo está aqui nessa parte do código. Por exemplo, o meu código ele está dividido em 3 colunas. Mas eu gosto que divida em 2 no máximo, para ter espaço para anotar, mas esse aqui eu imprimi na época 3. Aí eu sei exatamente que ele está aqui, ó, na terceira, essa informação dos prazos está na terceira. É como se você tem que fechar o olho e tirar uma foto do seu caderno. Aos poucos isso vai ficar bem firme. Quanto mais você ficar olhando, né, você vai conseguir. A próxima informação, aí você tenta lembrar, qual que era a próxima informação? Ah, é o prazo de comparecimento. No primeiro contato, às vezes, você não vai conseguir decorar tudo, não vai, às vezes não, você não vai, mas sempre se esforçando. Então, prazo de comparecimento, eu lembro que nesse artigo fala de 48 horas. Ah, então tá. Então aqui eu tenho informação. Quando é omissa, o juiz vai determinar de acordo com a complexidade. No próximo, eu tenho que decorar aqui, que agora são 48 horas o comparecimento. No próximo artigo, agora já tem um número também que eu marquei de verde, sei lá, a caneta que você escolher. 5 dias. Esse prazo de 5 dias é o quê? É para parte. Quando a lei não falar e o juiz também não der nenhum prazo, a parte tem que cumprir em 5 dias, tá bom? Então é isso. E a outra informação é sobre o ato extemporâneo, que será considerado tempestivo, ok, está dentro do prazo, o ato praticado antes do termo inicial do prazo, antes mesmo de começar a correr, se ele praticar, tá ok, tá tudo bem. Bom, aqui a gente tem que lembrar que na contagem de prazo 219, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, prazos processuais, a gente tem que lembrar como é contado, dias úteis. Tanto é que vem um parágrafo único e fala assim: aplica-se somente aos prazos processuais. Porque na parte de direito material seria outro prazo. Aqui, a gente tem que lembrar que é dias úteis. Bom, nesse próximo artigo, esse 220 vai falar novamente de um prazo que a gente tem que decorar. Quando que vai ocorrer, suspende-se o curso do prazo processual. Então, a palavra-chave aí desse artigo é suspende-se o prazo processual. Isso aqui tem que marcar. Suspende-se o prazo processual. E eu digo mais, eu estou marcando aqui com a caneta laranja, que é referente à tese do meu artigo. Qual que é a tese do meu artigo? Ponto central aqui, suspensão do prazo processual. Gente, pega a caneta de pegadinha e coloca suspende-se. Puxa uma anotação e coloca assim: não interrompe, suspende. Porque a banca vai falar assim que interrompe o curso do prazo processual e não interrompe, gente, é suspensão. Vem com a sua caneta verde aí nesse prazo e vai colocar que é entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Marca texto, ó, desculpa, caneta azul de pegadinho, inclusive, porque a banca vai colocar exceto, não sei o quê, não, inclusive. Então isso aqui a gente chama das férias forenses, né, a férias do advogado. Dentro deste prazo, então, 20 de janeiro a 20 de dezembro a 20 de janeiro. Decore este prazo, esse período, 20 de dezembro a 20 de janeiro, o que que acontece? Vai suspender o prazo processual. A gente lembra dessa data que é fim de anos, né, para as pessoas descansarem, então suspende, não caia na pegadinha aí de se ocorrer aí, interrompe. Outro, próximo, 222, a gente vai pular para a gente conseguir ver os principais. No 222, isso aí sempre cai. Eu já logo marco a palavra aí, difícil o transporte, porque vai falar assim: na comarca,
seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, ó, difícil. Quem que é a pessoa importante desse artigo aí? Eu faço um quadradinho, que é o juiz. O juiz, eu coloco ele no quadrado. Venho aqui, agora, ó, poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Canetinha marcando sempre aí. Ok. Poderá, porque a banca vai colocar assim que ele deverá. Não, ele poderá. Então, marquem aí, poderá, com a caneta de pegadinha, e coloca, circula esses 2 meses com a caneta verde. Sempre lembrando, apareceu o número, eu tenho uma caneta para fazer isso. Pegadinha, eu tenho outra. A tese principal, eu tenho o meu marca-texto, tá? Vocês vão ver que ao longo isso vai ficar muito automático, você não vai ter dificuldade. E vai te facilitar imensamente numa reta final, porque hoje em dia, quando eu estou na minha reta final, eu até estava falando lá no meu Instagram, alguém me perguntou qual que é a estratégia que eu adoto em reta final de prova. Então, faltando 1 mês. Aí eu sempre faço, nas 3, faltando eu já marco quando que vai faltar 1 mês, para 3 semanas antes da prova, eu faço muitas questões com revisão, mas na última semana eu deixo as questões, até porque se eu errar questões na última semana, começa a me dar gatilho de ansiedade, eu surto. Então, eu não faço questões na última semana. O que que eu faço? Eu fico igual a louca rodando esse código aqui, decorando tudo, tá? Então, isso vai ser muito bom. Se você tiver seu código todo marcado, eu já começo aqui a ficar igual a louca. Calma aí, esse prazo aqui é quanto? É isso, são estratégias. Isso aqui vai ser muito bom para vocês em reta final, inclusive. Aí vem, esse parágrafo primeiro cai demais. Eu vi muitas questões. Fala assim: ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios. Prazos peremptórios são aqueles prazos que já são determinados em lei. Então, o juiz, ele não pode reduzir esses prazos, mas é sempre, nunca, ele nunca pode reduzir. Aí vem a pegadinha, ele não pode reduzir sem anuência da parte, porque se a parte anuir, falar ok, ele vai poder reduzir, tá? Então, quando aparece, inclusive, a palavra juiz, eu circulo, como eu faço um quadradinho nele. O vedado, eu marco de caneta vermelha. Então, tudo assim, que é vedado, é proibido, é exceção, o meu cérebro acostumou que é vermelho. Tipo, pare, é vedado. Sei lá, eu marco de vermelho, tá? Então, você marca aí. E a palavra-chave aí desse parágrafo, eu coloco com marca-texto amarelo, que é reduzir prazos peremptórios, tá? E aí eu venho e marco, sem anuência da parte. Então, sempre lembrando, é vedado reduzir? Sim, é vedado, mas só se a parte não anuir, então a gente tem que marcar isso. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazo poderá ser excedido. Então, esse prazo, que a princípio é até 2 meses, ele pode ainda ser excedido, ele pode prorrogar se ainda a calamidade persiste. Então, aí, por exemplo, a gente acabou aqui de ver esse artigo. Você estudando sozinho, lendo o seu CPC, você vai ter que lembrar que o 222 vai falar, tá? Quando tiver alguma comarca de difícil acesso, eu tenho que lembrar que o juiz ele pode prorrogar os prazos que a gente vai estudar. E até quando? É 2 meses. Aí a gente tem uma outra informação nesse artigo, muito importante, que é o caso de que mesmo que a gente falou, para reduzir prazos peremptórios. Em regra, no caso, o juiz não pode reduzir sem anuência da parte. Aquele prazo que a gente viu no caput, inclusive, ele pode se exceder, ele pode aumentar, caso exista uma calamidade pública que está persistindo. Então a gente tem que decorar. Tirou foto aí no seu cérebro? Aonde que está isso no seu código? Tire foto, aos poucos o seu HD vai aí ficar processando e vai daqui a pouco você está com ele todo no seu aqui ó, tá tudo aqui. Quanto mais revisar, isso vai ocorrer. O 223 também está marcado. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual. Aí vem a palavra-chave, é independentemente de declaração judicial. Porque nas questões fala que tem que ter uma homologação judicial. Não tem.
Se ocorrer o prazo, ele não praticou, acabou. O juiz não precisa se manifestar falando assim: "Ah, manifesto porque houve a preclusão, houve não. Independente da declaração do judicial, ficando assegurado, porém, a parte, provar que não realizou por justa causa. Então, regra é independente de declaração judicial. Marca isso daí, muito importante o 223, esse caput. 224. Isso aqui tem que decorar sobre a contagem dos prazos, então a palavra-chave aí, os prazos serão contados. Então eu marco com o marca-texto laranja, que é o meu título, digamos assim. Então como que os prazos serão contados? Sempre lembrando, exclui o dia do começo, inclui o dia do vencimento. A banca troca essas informações, tá? Então lembre-se disso aí. Tem outras informações importantes que nesse artigo? Tem, mas assim, o que costuma mais ser cobrado é o que eu estou comentando aqui na aula com vocês, porque senão a gente não consegue ver tudo, tá, gente? 225. A parte também está marcado como que já caiu. A parte poderá renunciar ao prazo. Então, aí o título é renunciar ao prazo. Ela pode renunciar ao prazo, mas é só aquele exclusivamente em seu favor. Então, o que que a gente tem que fazer? Marcar exclusivamente com a caneta da pegadinha. E desde que eu faça de maneira expressa, então não existe a forma tácita, é desde que seja de forma o quê? Expressa. Eu marco também o expressa, tá? Ok, agora esse 226 marca, põe X, põe, sei lá, olho, põe tudo, porque esses prazos que sempre caem. Nós tínhamos visto atrás lá que quais são os atos processuais que o juiz pratica. Aqui, ele, como a gente está agora no título de prazo, eles vão explicar, o código vai explicar aqui qual é o prazo de cada um. E precisa decorar, gente. Pelo amor, isso aqui tem que ficar bem decorado. Então, a gente tem que lembrar que são três coisas que o juiz faz. Ele despacha, decisão interlocutória e ele também dá sentença. Aí, só para a gente lembrar a diferença de cada um, você pode anotar aquelas, né, eu lembro onde que está no meu código, mas eu não estou lembrando o número do artigo. Se alguém lembrar aí rápido, me pode mandar aqui para mim falar, levanta a mão, não precisa levantar a mão, pode falar. Mas porque só recapitulando, porque eu gosto que vocês acessem isso no material para vocês aproveitarem e revisar, tirar a foto de onde que está isso no seu código. É lá naquela parte, assim, que está escrito quais são os atos do juiz, o juiz. Ai, gente. Mas resumindo, o que que ele vai falar, assim? Que os atos do juiz vai falar que o que que é uma sentença? Põe fim ao processo, é aquilo que põe fim ao processo. O que é despacho? É um ato que vai dar olha, Júlia, vamos 203, 203, vamos assim que vocês estudem, hein, gente, quando estiverem estudando sozinha. Perfeito, Júlia, é esse aqui mesmo, ó. O pronunciamento do juiz. Nós vimos aí você pode anotar aqui, dentro desse prazo, você sempre anota no um e no outro, fazendo o link desses 2 para você, na hora que estiver fazendo a revisão, você fazer esses links é muito bom para você ficar decorando. Aí você vem aqui, tanto nessa parte dos prazos, coloca lá, menciona o 203, e lá no 203 você menciona esse que a gente está lendo, que é o 226, tá? Aí você tem que lembrar, vou lá no 203. Então, o que que é sentença? Sentença põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e também extingue a execução. Tá, eu gosto de colocar, eu já colocaria aqui, ó, 30 dias, eu já ponho aqui também, 30 dias que o juiz tem. Quanto mais você tiver acesso às informações, mais rápido você decora. Aí, o que que é uma decisão interlocutória? É todo pronunciamento judicial é de natureza decisória também, a decisão interlocutória. Só que a diferença da sentença para a decisão interlocutória é porque a decisão interlocutória ela não põe fim ao processo. Ela é uma decisão ali do juiz, uma parte do processo, mas não vai pôr fim. Aí, qual que é a regra aqui? Decisão interlocutória. Eu decoro assim, 10. Então, o prazo aqui é 10.
Decisão interlocutória. Aí eu já ponho aqui também, ó, o linko lá no artigo 203, já coloca aqui, ó, 10 dias. E despachos é qualquer pronunciamento do juiz. Você já pode colocar aqui nesse artigo também, 5 dias. Então, aí você acabou de ler os prazos. Então, o juiz proferirá os despachos. Despacho, a gente tem que lembrar que são 5 dias. Agora, decisão interlocutória, eu lembro de 10. Aí depois eu vou para eliminação, porque eu já decorei que sentenças são 30 e o outro 5. Então, decisão interlocutória, coloco 10. Sempre que vocês puderem fazer alguma conexão, criar um mnemônico, isso é muito bom, isso salva demais. Eu tenho eu tenho muita dificuldade, gente, em decorar números, prazos, eu tenho muita dificuldade. E aí, uma amiga me ensinou isso, sabe, sempre fazer um mnemônico, uma associação, alguma coisa que aí vai facilitar. Ela tinha muita facilidade para decorar prazo. Eu já tenho muita dificuldade, mas eu melhorei muito depois que eu comecei a criar esses links, essas conexões, tá. Tá, pulando aqui, a gente vai para o 228. Então, só recapitulando aqui, se você estiver estudando sozinho, você teria que se forçar aqui a decorar, inclusive a ordem que está aqui no seu código, isso é muito importante. Você vai falar: "Então tá, então recapitulando que eu acabei de ler, juiz". Gente, não fiquem fazendo, daqui a pouco vai encerrar, não fique fazendo uma leitura passiva, tá? A todo momento, se forçando a decorar. Acabou de ler o artigo, você vai falar assim: "Então tá, então despacho", ficou despacho, decisão, sentença, despacho 5, decisão interlocutória 10, sentença 30. Só passa para o próximo quando você conseguir, de fato, tirou essa foto e decorou. Não fique fazendo a leitura, porque senão você fica achando que está estudando, só que você não está estudando, você está só lendo. Coloque isso na sua cabeça, enquanto você não decorar, você não vai passar. A verdade é essa. Porque eu fiquei por muitos anos pensando assim: "Ah, eu vou lendo, eu vou lendo. Quando eu vir lá na prova, eu vou lembrar, porque a informação não sei o quê". Gente, você pode até lembrar. Acontece? Acontece. Mas isso não vai fazer você estar entre as vagas, sabe. Não vai te levar à nomeação, porque você vai errar bobeira, você vai errar uma coisa que o outro concorrente já está decorado. Então, decorem, decorem. A nosso objetivo é decorar. 228. Palavra-chave aí é serventuário. Então, o que que incumbe ao serventuário? Ele tem que remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e ele tem que executar os atos processuais no prazo de 5 dias. E aí vem contados da data em que. Mas o mais importante aqui é esse caput que você tem que colocar. Incumbirá o serventuário. Você vai colocar, é o título. Marca assim, concluso 1 dia. Executar 5 dias. E aí, quando você está com tempo, que se a gente não tivesse aqui na revisão mais rápida, o que que você ia lembrar, gente? Gente, eu acabei de ver, o que que é 5 dias? Sempre vai fazer esse link lá atrás, vai ter que ficar tentando puxando. "Ah, Daiane, demora muito a evoluir assim". Ai, tudo bem, porque o estudo bem feito, ele é demorado, ele não é rápido, sabe? Mas você vai estar fazendo uma base muito boa, você vai estar com o conteúdo muito bem, isso vai te dar muita segurança. Então, faça devagar, sempre. Então, deixa eu lembrar que a gente acabou de ver uma coisa agora aqui, que era 5 dias. Ah, tá, é quando a lei não falar e o juiz não falar, a parte vai ter que cumprir o ato processual em 5 dias. A gente mencionou também a questão do juiz, que ele tem do advogado, que ele tem o prazo de 5 dias, quando faltar algo na petição, etc. Tá? Então, sempre isso. Esse artigo 228, caput. Vamos falar agora do 229, palavra-chave litisconsortes. Então, todo mundo sabe que o litisconsortes é quando tem diversos autores, né, ou no polo ativo ou no polo passivo da ação. Então, a informação coisa, litisconsortes, tá. Quando os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, requisito 1, pode colocar aí, ó, diferentes procuradores. Escritórios de advocacia distinto, o que que acontece com ele? Terão os prazos contados em dobro. Dobro também é número, gente, é algo que remete a número, então você coloca aí dobro, com a caneta verde. Para todas as suas manifestações, todas têm que ser com aquela caneta de pegadinha. Todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal. Aí vem aqui, ó, independentemente de requerimento. Isso aqui eu já errei numa prova TJ do Rio, ai que ódio.
porque eu fiquei na dúvida na hora, falei: "Ai, será que tem que ter requerimento? Será que não tem?", enfim, eu errei. Então marca aí, ó, independentemente de requerimento, basta que tenham diferentes procuradores, escritórios de advocacia distintos, o prazo vai ser em dobro. Precisa de requerimento? Não, independente, independente. Parágrafo primeiro. Cessa a contagem do prazo em dobro se havendo 2 réus, algum deles, apenas um deles oferecida a defesa por eles, isso daí também cai. Então vai cessar essa contagem do prazo em dobro. Tem número 2 aí, gente, marca com a canetinha do número. Não se aplica, isso aqui também cai, parágrafo segundo, não vai se aplicar nos processos em autos eletrônicos, tá? Então, é a exceção. Então, a gente viu que 229, aí sempre você vem na sua cabeça e fala, tá, então 229, eu tenho um caput e tem 2 exceções. A regra é que eles vão ter o prazo em dobro. Litisconsortes, tá, mas desde que diferentes procuradores e escritórios de advocacia distintos. Eles vão ter prazo em dobro? Sim, independente da manifestação de requerimento, enfim, independente. Aí tem uma exceção, a gente vem para a primeira exceção, que essa contagem em dobro não vai ter, vai cessar quando é oferecida a defesa por apenas um deles. E também referente a autos eletrônicos, isso aqui não se aplica, tá? Então, essas informações aqui são bem importantes. O 231, gente, ele teve uma atualização, inclusive, ele é muito importante. Esse daí vocês têm que ler, não vou ler aqui, porque senão vai demandar muito tempo, a gente não vai conseguir evoluir. O 231, vocês marquem aí como importantíssimo, tá? E lembrando que teve atualização, que agora tem o, o inciso 9, tá? Então, leiam aí. Mais o que aqui que nós vamos ver? Se tiver alguma dúvida, gente, vocês falam. Então, até o 232 é isso. Deixa eu só ver aqui se nesses parágrafos, no parágrafo primeiro do 231, fala da citação. Então, quando houver mais de um réu, isso aqui também já caiu numa prova, por isso está marcado aqui no meu. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar, por isso que está falando de contestação, vai corresponder à última das datas a que se referem os incisos 1 a 5. Então, se houver mais de um réu, vai começar a contar a partir da manifestação da juntada do último réu a ser que foi lá comunicado. Agora, quando no parágrafo segundo fala assim, havendo mais de um intimado, aí o prazo é contado individualmente. Então você coloca aí, parágrafo primeiro é para citação, parágrafo segundo é para intimação. Aí eu decoro assim, para intimação, o prazo é individualmente. Para citação, vai ser quando da última das datas a que se refere o inciso de 1 a 6. Então tem essa diferença, tá? Aqui seria isso. Vamos para o 233. No 233, aqui vai falar da verificação dos prazos e das penalidades. Engraçado que eu achava que isso aqui não caía muito, mas nessas bancas mais coisas, eles cobraram muito isso daqui. Tem que decorar que assim, ó, incumbe ao juiz, o juiz que vai verificar se o serventuário excedeu o prazo, sem motivo justo, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Porque eu fui fazer uma questão, apareceu lá que era assim, o escrivão ou o chefe de secretaria vai verificar se o serventuário excedeu. Aí eu, gente, marquei que estava certo, tá? Fazendo agora, isso é recente, essas bancas que eu selecionei. Não, então você coloca aí, que quem vai verificar se o serventuário é o juiz. Gente, eu acho que vai acabar o nosso link, tá? E depois eu mando de novo. Então, constatada a falta, aí o juiz ordenará a instauração do processo administrativo na forma da lei, porque o serventuário excedeu. Então, quem vai fiscalizar o serventuário é a questão do juiz, tá? Agora, no parágrafo segundo é diferente, porque no parágrafo segundo vai falar assim: qualquer das partes, o MP, a defensoria, eles fazem o quê? Representam ao juiz contra o serventuário, que injustificadamente excedeu o prazo. Tá vendo que são informações diferentes? Eu me confundi na hora, eles misturaram tudo isso. Então, assim, o juiz
ele faz o quê? Ele verifica, ele que vai incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu. Mas as partes, o Ministério Público, a Defensoria, eles podem representar o juiz, falando: "Ó, juiz, ó, esse serventuário aqui está excedendo o prazo, tal, tal". Então aí é todo mundo, qualquer das partes, ok? Então isso aí é bem diferente, prestem atenção. Que um incumbe ao juiz verifica se o serventuário excedeu, o outro, quando a palavra-chave aí representar, aí pode ser qualquer das partes. Eh, Aí vem esse parágrafo segundo aí do 234 é importante também, porque fala que os advogados, públicos e privados, defensor, membro do MP, eles devem restituir os autos no prazo certo. Aí, inclusive, ele vem no parágrafo segundo, já pulando o parágrafo segundo, fala assim: "Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, ele perde o direito de vista fora do cartório e incorrerá em multa correspondente metade, metade, gente, do salário mínimo". Isso aqui, esse parágrafo segundo caiu bastante. Então, o prazo, ele para o advogado devolver os autos, outro prazo importante, 3 dias, 3 dias. Agora ele, se ele não devolver, ele vai incorrer em multa correspondente a um salário mínimo? Não, é metade, então vai lá